Olá pessoal, eu sou a professora Fátima Martins e hoje, novamente, eu estou aqui com vocês para a nossa terceira aula da parte gramatical. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, um assunto que tem que ser levado a sério, que é o uso dos porquês. Na língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquês. Você sabe por quê? Vem comigo que eu te explico. Como eu disse para vocês, a língua portuguesa ela é riquíssima e cheia de detalhes. Muitos alunos me perguntam, professora, mas por que 4 tipos de porquês? Não seria só um para perguntar e um para responder? Não, não seria. São 2 para perguntar e 2 para responder. Mas professora, nos outros países a gente usa apenas 2, um para perguntar e um para responder. Mas como eu disse para vocês, a língua portuguesa ela é riquíssima e ela é complexa. E para entendermos ela de forma mais clara e objetiva, eu preciso saber usá-la de forma correta. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês um por um. O primeiro tipo de porquê que eu tenho é o porquê separado e sem acento. O segundo, porquê junto, sem acento. Depois eu tenho o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Vamos descobrir onde nós podemos usar cada um deles? O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa confusão e dúvidas entre os falantes. Por conta disso, para que o emprego seja feito de forma correta, coerente, é essencial você entender o porquê que você está usando o porquê correto na sua frase e distinguir as 4 formas de porquê que existe aqui para nós na língua portuguesa. Bom, o porquê separado sem acento, ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou então para estabelecer uma relação com o termo anterior da minha oração. Na aula passada eu expliquei para vocês o que era uma oração. A oração é uma frase, é a minha frase. Esse porquê separado, ele é interrogativo, ou seja, ele tem um caráter interrogativo, ele vai me fazer uma pergunta. Se eu separei o porquê, já significa que eu tenho uma pergunta, tá? Independente se ele tem acento ou não, ele vai me perguntar alguma coisa. Esse porquê sem acento, ele é usado para iniciar uma pergunta, ou seja, no começo da minha pergunta, eu tenho o porquê separado sem acento. Podendo ser substituído também por uma palavra de mesmo valor. Por exemplo, por que motivo, por qual motivo, por que razão ou ainda por qual razão. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, vamos ver? Por que você não foi dormir? Por que não posso sair com os meus amigos? Observaram que o porquê está no início da minha frase? Então, toda vez que eu tiver um porquê no início da minha frase, no comecinho da minha frase, ele vai vir sem o acento e separado. Depois eu tenho o porquê junto sem acento. Esse porquê, ele é usado principalmente para responder alguma coisa, né? Então ele vai responder, ele vai me explicar algum motivo e ele indica também, pessoal, esse tipo de porquê, ele pode ser substituído por algumas palavras de mesmo valor. Por exemplo, pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Então, lembrando, esse porquê, ele vem junto sem acento, porque ele está me ajudando, me auxiliando em uma explicação ou em uma resposta. Ele vem quase sempre no início de uma resposta, no início de uma explicação. Por exemplo, choro porque machuquei o meu pé. Observaram? Eu choro, pois machuquei o meu pé. Ela não foi à escola porque estava chovendo. Ela não foi à escola, pois estava chovendo. Observaram que eu posso trocar esse porquê por pois? Ou então visto que? Ou então uma vez que, por causa de que, ou dado que. Esse porquê é bem tranquilo. Eu vou usar sempre que eu for explicar alguma coisa. Em seguida, eu tenho o porquê junto com acento. Esse aqui é danadinho. Esse porquê junto com acento, ele é usado em interrogações, ou seja, em perguntas. Por que eu sei que ele é usado em perguntas? Porque ele está separado. Só que ele, diferentemente daquele primeiro porquê que eu disse para vocês,
ele é usado no final da minha frase interrogativa, no final de uma pergunta, ou então ele vem acompanhado de um ponto final. Por exemplo, você não comeu. Por quê? Observaram que o porquê está lá atrás? Por isso ele ganhou ali o acento circunflexo. Ou então, o menino foi embora e nem disse o porquê. O porquê está separado e ele tem um acento. Por quê? Porque tem um ponto final atrás dele. Em seguida, eu tenho o porquê junto acentuado. Esse tipo de porquê, ele é bem tranquilo de ser encontrado. Por quê? Porque ele é o único porquê que vem acompanhado de um artigo definido ou indefinido. Lá na nossa aula sobre classes de palavras, a gente aprendeu sobre os artigos. E os artigos, eles são classificados em duas partes, definidos e indefinidos. Os definidos são a, o, as, os. E os indefinidos são uma, uns, umas, ou singular ou plural. Então, esse tipo de porquê, ele vai vir sempre acompanhado de um artigo, seja ele definido ou indefinido. Observe os exemplos. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Por eu ter aquele artigo o na frente do porquê, ele passa a ser junto e ele ganha um acento. Na frase de baixo diz assim: gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Observe que ali está no plural. Por que está no plural? Porque as justificativas são muitas, não é uma só. Então, gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. O os, ele precisa acompanhar os porquês. Se o porquê estiver no singular, o artigo vem no singular. Se o porquê estiver no plural, o artigo vem no plural, sempre acompanhando. Pensando nisso, eu fiz aqui uma tabelinha de dicas bem rapidinhas. Sabe aquele tipo de tabela que vai grudar na sua cabeça, que você não vai esquecer nunca mais das dicas? Essa aqui. Porquê separado sem acento, usado no início de perguntas. Porquê separado com acento, usado no final de perguntas. Ou então, quando eu tiver um ponto final. Porquê separado, então, sem acento, início. Porquê separado com acento, final. Certo? Depois eu coloquei para vocês porquê junto sem acento. Ele é usado em respostas, explicações. E o porquê junto com acento, usado com um substantivo, ou seja, acompanhado de um artigo, ou definido ou indefinido. Pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui algumas atividades que eu achei bem bacana, bem legal, para vocês entenderem, bem facinho mesmo, para vocês entenderem quando que vocês usarão um e quando que vocês usarão o outro tipo de porquê. A primeira questão, ela diz o seguinte: indique em qual frase o uso de porquê está correto. Letra A: por que você ainda está aqui? Letra B: fui passear porque estava um dia agradável. Letra C: você sabe o porquê de tanta discussão? E a letra D, ele perguntou isso por quê? Observem que a letra A, eu não posso utilizá-la daquela forma que está ali, porque eu tenho um porquê junto sem acento. Para começo de conversa, eu estou fazendo uma pergunta, então o meu porquê já deveria estar separado, né? A segunda frase diz o seguinte: fui passear porque estava um dia agradável. Eu estou explicando o motivo por que eu fui passear. Eu estou dando uma justificativa, uma explicação, uma resposta. Então, esse porquê está correto. A letra C: você sabe o porquê de tanta discussão? Esse porquê está junto, porém está sem acento. Então, ele está errado. Ele deveria estar junto e acentuado, porque eu tenho um artigo O na frente dele. E a letra D, ele perguntou isso. Por quê? Eu fiz uma pergunta. Se eu perguntei, eu separei. Combinado? A próxima atividade, indique a frase escrita de forma correta. Por que eu devo acreditar em você? Por que eu devo acreditar em você? Por que eu devo acreditar em você? Por que eu devo acreditar em você?
Agora vamos ver o tipo do porquê que vem ali na frente. Primeiro, na letra A eu tenho um porquê separado sem acento. Correto? Por quê? Porque ele está no início da minha frase. A letra B, porquê junto sem acento? Errado. Perguntei, eu já preciso separar. Eu não tenho como fazer pergunta com o porquê junto. Se eu perguntei, eu separei. Letra C, porquê acentuado? Eu devo acreditar em você. Errado. Porque o porquê separado com acento, ele vem no final da minha frase. Sempre. Ou então, acompanhado de um ponto final. E o porquê junto acentuado não serve para fazer perguntas. Ele serve para responder, explicar. Porém, ele vem acompanhado de um artigo ou. Espero que vocês estejam entendendo. Bom, a atividade número 3, ela diz o seguinte. Complete as frases com as formas corretas. Então, ali eu tenho a letra A. Ontem não houve aula. Você sabe por quê? Nesse caso, eu utilizo o porquê separado com acento, pois ele está no finalzinho da minha frase. A letra B. As ruas por que passei já estavam enfeitadas. Eu estou explicando. As ruas pelas quais passei já estavam enfeitadas. Então, é um porquê separado sem acento. A letra C. Comprei este vestido porque quis. Eu comprei esse vestido porque eu quis. Eu estou explicando, eu estou justificando, eu estou dando a minha explicação. Então, se eu estou explicando, eu tenho que usar um porquê junto, sem acento. E a última, ninguém entendeu o porquê da tua revolta. Eu tenho o artigo o ali na frente, então automaticamente eu preciso usar o meu porquê junto acentuado. Porque somente o meu porquê junto acentuado é que vem acompanhado de um artigo definido ou indefinido. Eu espero que tenha ficado bem claro essas atividades para vocês, porque o uso dos porquês, ele parece ser muito difícil, mas ele não é. Ele é extremamente fácil de fazer, extremamente requer muita atenção, requer muito cuidado. Você precisa interpretar as frases muitas vezes, mas ele não é difícil de ser localizado. Trouxe para vocês uma tirinha ali embaixo que ela diz o seguinte, uso dos porquês. O Armandinho pergunta, né, para o pai dele. O Armandinho, ele é um personagem das histórias em quadrinhos muito famoso, muito conhecido. E vocês vão observar que ele vai aparecer bastante nas nossas atividades. E ali ele está perguntando para o pai dele, por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei, o pai respondeu. Então, observem que ele fez uma pergunta para o pai. Por que separado? Ele usou o porquê separado no início da frase, certinho, 10 para ele. Em seguida, ele pegou e perguntou para o pai dele, mas por que não é junto? Ele errou. Deveria ser o separado novamente, porque ele está fazendo uma pergunta e está no início da pergunta. Em seguida, ele pergunta para o pai dele, mas por quê? Aí ele usou o porquê certo de novo, separado acentuado. E aí o pai, então, vai responder para ele. O porquê eu não sei. Ele usou o porquê corretamente, ele usou o porquê junto acentuado, porque tinha um artigo definido na frente do porquê. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês me mandem dúvidas, que vocês me perguntem, que vocês me procurem. Eu estou aqui à disposição de vocês. E eu estou torcendo para que vocês tenham uma excelente prova do Enseja. E até mais.